Que a luz da compreensão nos encontre. Sou Helena e hoje convido você a uma jornada profunda, um mergulho nas correntes sutis da sua mente, onde pensamentos aparentemente estranhos sussurram verdades do cosmos. Já reparou como, em certos momentos, um pensamento surge como um viajante inesperado, como se não fosse completamente seu? Talvez ele traga uma inquietação, uma memória distante, ou até uma inspiração que você não explica. Esses instantes, que podem parecer desconexos ou perturbadores, são mais do que meros acidentes da mente. E se eu lhe dissesse que cada pensamento, por mais estranho que pareça, é um eco da mente universal, um reflexo do todo que pulsa em você? Hoje, vamos explorar o princípio do mentalismo, a chave hermética que nos ensina que o todo é mente, o universo é mental. Juntos, desvendaremos por que seus pensamentos parecem estranhos e como eles são, na verdade, convites para uma conexão mais profunda com a ordem cósmica. Vamos começar? Já sentiu que um pensamento cruza sua mente como um pássaro fugaz, sem que você saiba de onde veio? Talvez, em um momento de silêncio, uma ideia inquietante tenha surgido, ou uma inspiração repentina tenha acendido algo em você, como uma chama que não explica sua origem. Esses pensamentos, que parecem intrusos, muitas vezes nos deixam desconfortados, como se estivéssemos desconectados de nós mesmos. Mas o princípio do mentalismo, conforme nos ensina o Kybalion, revela uma verdade mais profunda. Nada em sua mente é aleatório. Cada pensamento é uma vibração, um movimento sutil na vasta tapeçaria da mente universal, o todo que sustenta toda a existência. Imagine sua mente como uma concha à beira do mar cósmico. Assim como a concha capta o som das ondas, sua consciência capta fragmentos da mente universal, filtrados por suas experiências, memórias e intenções. Esses pensamentos estranhos não são falhas, mas sussurros do todo, convidando você a ouvir com atenção. E se, ao invés de rejeitá-los, você os acolhesse com curiosidade? Pause por um instante. Que pensamento estranho visitou você hoje e o que ele pode estar tentando revelar? O mentalismo nos ensina que o todo é mente, o universo é mental. Isso significa que tudo o que existe, você, eu, o mundo ao nosso redor, é uma manifestação da mente infinita do todo. Seus pensamentos, mesmo aqueles que parecem caóticos ou fora de lugar, são vibrações que ecoam dessa fonte universal. No Kybalion, lemos que a mente, assim como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado. Seus pensamentos, portanto, não são fixos. Eles são maleáveis, fluidos, parte de um fluxo maior. Mas por que alguns parecem tão estranhos? Porque sua mente individual é como uma lente, captando apenas uma fração da imensa sinfonia da mente universal. Às vezes, pensamentos que parecem não pertencer a você são ecos de correntes mais amplas, memórias coletivas, arquétipos ou até inspirações que transcendem sua experiência pessoal. Já se perguntou por que uma ideia surge em um momento de silêncio, como se fosse plantada por uma mão invisível? Isso é o todo se expressando através de você. E se esses pensamentos estranhos não fossem erros, mas convites? Muitos de nós fomos ensinados a temer o que não controlamos na mente. Pensamentos de dúvida, medo ou até vislumbres de algo maior que não compreendemos. Mas o mentalismo nos oferece uma perspectiva contraintuitiva. Esses pensamentos não são falhas a serem corrigidas, mas sinais de sua conexão com algo maior. Imagine que sua mente é como um rio e os pensamentos como folhas que flutuam em sua corrente. Algumas folhas parecem fora de lugar, mas todas pertencem ao fluxo do rio. O convite do mentalismo é observar essas folhas sem julgamento, reconhecendo que cada uma carrega um traço da mente universal. Quando você resiste a um pensamento estranho, ele ganha força, como uma onda que se choca contra a rocha. Mas quando o acolhe com curiosidade, ele se dissolve em clareza, revelando sua origem no todo. Já parou para notar como um pensamento inquietante, quando observado com calma, às vezes se transforma em insight? Para acolher esses pensamentos com sabedoria, experimente uma prática hermética simples, que chamo de
contemplação do eco. Por apenas 3 minutos, escolha um momento tranquilo do seu dia. Sente-se em silêncio, respire profundamente e observe o próximo pensamento que surgir, especialmente se ele parecer estranho ou fora de contexto. Não o julgue. Apenas pergunte em silêncio: de onde você vem? Que mensagem traz do todo? Deixe o pensamento flutuar como uma nuvem passageira no céu da sua mente. Note sua textura, sua emoção, sua vibração. Talvez ele traga uma memória, uma pergunta ou até um vazio que pede atenção. Ao fazer isso, você começa a reconhecer que cada pensamento, por mais estranho que pareça, é uma ponte para a mente universal. Essa prática não busca silenciar a mente, mas ouvi-la como um oráculo, um espelho do cosmos que vive em você. Agora pense comigo, e se o caos aparente da sua mente, aqueles momentos em que pensamentos parecem lutar por atenção, como vozes em um mercado lotado, fosse na verdade a superfície de uma ordem profunda? Muitos de nós sentimos a mente como um campo de batalha, onde ideias colidem, dúvidas crescem e a clareza parece fugir. Essa confusão pode ser exaustiva, como se estivéssemos perdidos em um labirinto sem fim. Mas o princípio do mentalismo nos convida a olhar além dessa superfície. O que parece caos é apenas a dança vibracional da mente universal, filtrada por nossa consciência individual. Como um céu nublado que esconde as estrelas, o tumulto mental oculta uma ordem cósmica. E se, em vez de lutar contra esse caos, você aprendesse a enxergar suas constelações ocultas? O Kybalion nos lembra que a mente universal é precisa, ordenada, e que o caos percebido em nossa mente surge quando não estamos alinhados com essa ordem. Cada pensamento, mesmo o mais confuso, é uma vibração que obedece às leis do todo. Quando sua mente parece desordenada, é como se você estivesse ouvindo uma sinfonia sem conhecer a partitura. O mentalismo nos ensina que a chave não é silenciar os instrumentos, mas aprender a ouvir a música como um todo. Pense em um momento em que sua mente estava agitada, talvez uma decisão difícil ou um loop de preocupações. Agora imagine que esse caos era apenas a superfície de um rio e que abaixo dele corre uma corrente clara e constante. O mentalismo nos guia a mergulhar nessa corrente, a observar a mente com a sabedoria de quem sabe que tudo é parte do todo. Aqui está uma revelação que pode surpreender. Tentar silenciar a mente, como muitos de nós fazemos, é menos eficaz do que aprender a ouvir sua sinfonia. Vivemos em uma cultura que glorifica o controle, que nos diz para esvaziar a mente ou pensar positivo. Mas o mentalismo nos oferece um caminho mais profundo. Em vez de suprimir pensamentos, observe-os como um maestro observa sua orquestra. Cada pensamento, mesmo o mais dissonante, tem um lugar na sinfonia do todo. Quando você tenta silenciar a mente à força, é como tentar parar o vento com as mãos. Mas quando observa com atenção, com a calma de quem confia na ordem universal, o caos começa a revelar seus padrões. Já notou como, ao dar espaço a um pensamento incômodo, ele às vezes se dissolve em uma nova compreensão? Para trazer essa sabedoria à sua vida, experimente uma prática que chamo de mapeamento mental. Pegue um caderno e, por 5 minutos, anote todos os pensamentos que cruzarem sua mente, sem censura, sejam preocupações, ideias ou imagens aleatórias. Depois, leia o que escreveu e pergunte: que padrões emergem aqui? Há um tema recorrente, uma emoção que os conecta? Talvez você perceba que muitos pensamentos giram em torno de um medo, uma esperança ou um desejo profundo. Ao mapear esses pensamentos, você começa a ver a ordem oculta por trás do caos, como um astrônomo que conecta estrelas para formar constelações. Essa prática não apenas clareia a mente, mas alinha suas intenções com a corrente universal do todo, transformando o caos em um mapa para sua jornada interior. E se os pensamentos que você chama de seus fossem, na verdade, ecos de uma mente maior, um tecido que conecta toda a humanidade? Muitos de nós sentimos em momentos de introspecção uma solidão profunda, como se estivéssemos isolados em nossas próprias mentes. Mas o princípio do mentalismo
aliado à ideia do inconsciente coletivo, um conceito que ressoa com a sabedoria hermética, sugere que sua mente nunca está sozinha. Cada pensamento, especialmente os mais estranhos, pode ser um fio que tece a tapeçaria da mente universal, onde arquétipos, memórias e inspirações coletivas fluem como rios invisíveis. Já sentiu um pensamento que parecia maior do que você, como uma verdade que não explica sua origem? Esse é o todo falando através de você. O Kybalion nos ensina que a mente universal é a fonte de tudo o que pensamos, sentimos e criamos. Carl Jung, que bebeu das fontes herméticas, descreveu o inconsciente coletivo como um reservatório de imagens e ideias compartilhadas por toda a humanidade. Seus pensamentos estranhos, como um medo ancestral, uma inspiração súbita ou uma imagem que parece vir de outro tempo, podem ser ecos desses arquétipos, filtrados pela sua consciência individual. Por exemplo, já teve um sonho que parecia carregar um peso maior do que sua própria história? Ou uma intuição que não explicava? Esses são sinais de que sua mente está captando as correntes do todo, onde o individual e o coletivo se encontram. O mentalismo nos convida a reconhecer esses fios e a tecer com eles algo único. Aqui está um insight que pode mudar sua perspectiva. Você não é apenas um receptor passivo desses pensamentos coletivos, mas um filtro ativo, um alquimista da mente universal. Muitos de nós nos sentimos sobrecarregados por pensamentos que parecem vir de fora, opiniões alheias, medos coletivos ou até inspirações que não sabemos como usar. Mas o mentalismo nos dá poder. Você pode escolher quais pensamentos amplificar e quais deixar passar. Pense em sua mente como um tear cósmico, onde fios do inconsciente coletivo chegam até você. Com a sabedoria hermética, você decide quais fios tecer em sua tapeçaria, criando uma obra que reflete sua essência e sua conexão com o todo. Que pensamentos você está escolhendo tecer hoje para cultivar essa soberania mental? Experimente uma meditação hermética que chamo de filtragem mental. Reserve 5 minutos em um local tranquilo. Feche os olhos, respire profundamente e imagine sua mente como um lago cristalino. Cada pensamento que surge é uma onda na superfície. Pergunte a si mesmo: este pensamento é meu ou é um eco coletivo? Ele alinha minha alma ao todo. Não rejeite os pensamentos. Apenas observe se eles ressoam com sua intenção mais profunda. Se um pensamento parecer dissonante, visualize-o dissolvendo-se no lago, deixando a água mais clara. Essa prática fortalece sua capacidade de distinguir entre influências externas e sua verdade interior, alinhando sua mente com a harmonia do todo. Vivemos em um mundo que bombardeia nossa mente com distrações, telas, ruídos, expectativas. Nesse turbilhão, é fácil sentir que seus pensamentos inconscientes estão moldando sua vida sem que você perceba. Talvez você já tenha notado como uma preocupação recorrente parece criar situações que a reforçam, ou como um desejo não expresso guia suas escolhas sem que você o nomeie. O princípio do mentalismo nos alerta. Os pensamentos que não examinamos têm um poder silencioso, criando realidades que nem sempre desejamos. Mas essa constatação não é um peso, é uma chave. E se, ao trazer luz a esses pensamentos, você pudesse transformar sua realidade? O Kybalion ensina que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. No mentalismo, isso significa que cada pensamento, consciente ou inconsciente, é uma semente lançada no solo da mente universal. Pensamentos automáticos, como dúvidas habituais, medos enraizados ou até esperanças não verbalizadas, criam vibrações que moldam sua experiência. Por exemplo, já reparou como um pensamento de autocrítica, repetido sem questionamento, parece atrair situações que confirmam essa crença? O mentalismo nos convida a iluminar essas sombras, não para negá-las, mas para transmutá-las. Sua mente é um laboratório alquímico, onde cada pensamento inconsciente pode ser refinado em ouro espiritual. Aqui está uma verdade que desafia nossa cultura acelerada. A verdadeira liberdade mental não vem de mais pensamentos, mas de menos.
escolhidos com intenção. Vivemos em um tempo que glorifica a hiperatividade mental, como se pensar mais fosse sinônimo de poder. Mas o mentalismo nos ensina que a qualidade dos pensamentos, não a quantidade, define nossa capacidade de cocriar com o todo. Um único pensamento claro, alinhado com sua intenção mais profunda, tem mais força do que 1000 ideias dispersas. Pense em um momento em que um pensamento claro trouxe paz ou direção à sua vida. O que aconteceria se você cultivasse essa clareza todos os dias? Para trazer essa clareza à sua mente, experimente uma prática que chamo de pausa hermética. Por apenas 2 minutos diários, sente-se em silêncio e observe seus pensamentos sem reagir. Imagine que você é um guardião à entrada de um templo sagrado. Sua mente, cada pensamento que surge, pede permissão para entrar. Pergunte: este pensamento serve à minha jornada? Ele reflete minha verdade mais elevada? Não lute contra os pensamentos. Apenas observe e deixe passar aqueles que não ressoam. Essa pausa, por mais breve que seja, é um ato alquímico, equilibrando as serpentes do consciente e do inconsciente, como no caduceu de Hermes, símbolo da ascensão espiritual. Sua mente é uma tela em branco onde o todo pinta. Mas que obra-prima você está criando? Muitos de nós sentimos em algum momento que estamos à deriva, como se nossos pensamentos fossem pinceladas aleatórias em uma tela caótica. Essa sensação de desconexão, de não saber para onde a mente nos leva, é um chamado. O princípio do mentalismo nos ensina que somos co-criadores com a mente universal e que cada pensamento é uma escolha, uma pincelada deliberada na tela da sua realidade. E se você pudesse alinhar sua mente com o todo, pintando com intenção e clareza, o Kybalion nos diz que o discípulo sábio sabe como usar a lei contra as leis. No mentalismo, isso significa disciplinar a mente para cocriar com a mente universal. Um pensamento focado, carregado de intenção clara, é como uma flecha que atinge o alvo. Mas para isso, precisamos aprender a silenciar o ruído e ouvir o vazio interior, onde a voz do todo ressoa. Pense em um momento em que você sentiu clareza absoluta, talvez ao contemplar a natureza, ou em um instante de inspiração. Essa clareza é a sua mente alinhada com a mente universal, cocriando com a fonte de toda a existência. Como seria viver mais momentos assim? E aqui está o insight mais sutil e poderoso. O maior obstáculo à cocriação não é a falta de esforço, mas a falta de silêncio interior. Nossa cultura nos ensina a preencher cada espaço com ação, com mais pensamentos, mais planos, mas o mentalismo nos convida ao oposto, o vazio contemplativo, onde a mente se aquieta e o todo fala. É no silêncio que você encontra a intenção pura, a semente de uma criação consciente. Já notou como as melhores ideias surgem quando você não está tentando forçá-las? Esse é o poder do vazio, o portal para a cocriação com a mente universal. Para cultivar essa cocriação, experimente um ritual hermético que chamo de intenção focada. Escolha um momento do dia, talvez ao amanhecer ou ao entardecer. Por 5 minutos, sente-se em silêncio e visualize um objetivo que ressoe com sua alma, algo que traga harmonia, equilíbrio ou crescimento. Não é sobre desejar algo externo, mas sobre alinhar sua mente com uma verdade interior. Imagine esse objetivo como uma luz brilhante no centro do seu ser, conectada ao todo. Pergunte: como posso cocriar isso com a mente universal? Deixe a imagem se formar com clareza e sinta sua vibração. Esse ritual é uma ponte entre sua mente e o cosmos, um ato de alquimia que transforma intenção em realidade. Chegamos ao fim desta jornada, mas como o Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda, o fim é apenas o começo de um novo ciclo. Hoje, exploramos o mistério dos seus pensamentos. Esses viajantes estranhos que cruzam sua mente, esses ecos do todo que sussurram verdades cósmicas. Vimos que o caos aparente é uma ilusão, que cada pensamento, mesmo o mais dissonante, é parte da sinfonia da mente universal. Com o princípio do mentalismo, você descobriu que é um alquimista, capaz de filtrar, transmutar e cocriar com a fonte de toda a existência.
Sua mente é um laboratório sagrado, onde cada pensamento é uma oportunidade de alinhar-se ao todo. Convido você a levar consigo uma pergunta final. E se o maior mistério não estiver nos pensamentos que parecem estranhos, mas na coragem de ouvi-los, de tecer com eles uma tapeçaria que revele sua conexão com o cosmos? Você é o artista, o tear, a concha que capta as ondas do mar cósmico. Que obra-prima você escolherá criar com a mente universal? Até nossa próxima jornada. Que a sabedoria do todo ilumine seu caminho.